E se o motivo pelo qual um projeto corporativo de milhões de dólares fracassa não for a falta de dados, a falta de inteligência da equipe ou as oscilações do mercado? E se, na verdade, o fracasso acontecer puramente porque um líder prefere afundar junto com o próprio navio a admitir publicamente que estava errado? Eia, essa é daquelas perguntas que doem, né? Porque vai direto no nosso ego. Exato. E olha, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão. Geralmente, quando a gente pensa sobre a mente humana e a capacidade de resolver problemas, existe meio que uma expectativa quase romântica de que a inteligência pura é a resposta para tudo, sabe? Uhum, como se o QI alto resolvesse qualquer barreira. Isso. É como se a gente acreditasse que, tendo um QI alto, todas as decisões perfeitamente lógicas simplesmente surgiriam num passe de mágica. Mas hoje, a nossa exploração vai por um caminho muito mais incômodo. A missão da nossa análise de hoje é fazer um diagnóstico bem profundo do nosso próprio sistema operacional mental. E vamos usar uma base excelente para isso, né? Com certeza. Nós vamos nos basear nos conceitos do curso de Criatividade e Resolução de Problemas, o famoso LEAD 103, do Instituto de Tecnologia de Rochester, a HIT. O objetivo aqui é investigar os freios invisíveis que sabotam o nosso pensamento crítico. Olha, é um excelente ponto de partida. Porque se a gente olhar para a imagem maior do mundo em que a gente vive hoje, é um ambiente que é absolutamente saturado de informações, alertas no celular, decisões complexas a cada segundo, Ou o tempo todo, sem parar. fica muito claro que a inteligência bruta, por si só, não é suficiente. Não basta processar dados em alta velocidade se a mente estiver, cheia de barreiras ocultas que distorcem a realidade. Uhum. O verdadeiro pensamento crítico exige entender a mecânica da própria mente. Exige saber como o cérebro altera, filtra e até deleta informações antes mesmo que elas cheguem à nossa consciência, sabe? Nossa, e a analogia perfeita para quem acompanha a nossa imersão é a seguinte, pensa só. Ter um cérebro brilhante sem o domínio do pensamento crítico é exatamente como ter o smartphone mais moderno e caro do mercado, com a melhor câmera, o processador mais rápido. Mas rodando um sistema operacional completamente infectado por vírus ocultos. Exatamente. O hardware é incrível, mas os aplicativos travam do nada, as mensagens vão para as pessoas erradas e a bateria acaba em 3 minutos. A gente quer encontrar esses malwares mentais hoje. E a primeira lente que precisa ser ajustada, o nosso primeiro inimigo interno, é o ego. É, o famoso ego. Ele é o grande filtro distorcedor da realidade. Em termos práticos de pensamento crítico, segundo o material, o ego atua como uma viseira de cavalo. Ele restringe o campo de visão. Tá, mas como assim na prática? Assim, o foco passa a ser puramente o pensamento centrado em si mesmo e o viés de autopromoção. Em vez de a mente analisar uma situação e perguntar, quais são os fatos aqui? O cérebro, de forma muito silenciosa e instantânea, muda a pergunta para como isso me afeta? Ou pior, como isso afeta a minha imagem? Nossa! E o perigo é que isso não é uma escolha consciente, sabe? É um mecanismo de defesa. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Até que ponto o ego é realmente um vilão nessa história toda? Porque, especialmente no mundo corporativo ou, sei lá, na liderança de qualquer projeto, a autoconfiança é muito premiada, né? Sim, com certeza. Dizem o tempo todo que é preciso ter uma certa dose de ego para defender as próprias ideias. Onde é que fica essa linha que separa a confiança necessária desse bloqueio cognitivo? Ah, essa é uma distinção fundamental. A autoconfiança saudável, ela é baseada em evidências. É a capacidade de dizer, eu confio na minha análise porque eu testei os dados, ouvi perspectivas diferentes e os fatos sustentam essa direção. Tá, entendi. Tem uma base real. Exato. Já o ego, como barreira cognitiva, ele faz exatamente o oposto. Ele simplesmente dispensa as evidências. A pessoa acredita que a ideia é brilhante puramente porque é a ideia dela. Ah, o famoso fui eu que criei, então é genial. É bem por aí. A necessidade de autopreservação e de ganho pessoal sequestra a lógica. Aí o cérebro gasta toda a energia tentando provar que o indivíduo está certo, em vez de tentar descobrir
o que é realmente certo para o projeto. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se o ego tem essa necessidade, tipo, desesperada de conforto e de estar sempre com a razão, ele acaba abrindo a porta para a próxima armadilha lógica que o material da HIIT traz, que é o pensamento desejoso. O famoso wishful thinking. Isso, a mente cruza a linha da racionalidade e começa a acreditar no que é mais conveniente, apenas para aplacar uma angústia ou alimentar um desejo interno. Precisamente. O pensamento desejoso é a emoção atropelando a lógica de uma forma brutal. O mecanismo por trás disso é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Ele ocorre quando a gente passa a acreditar que algo é verdade simplesmente porque, lá no fundo, deseja-se muito que seja verdade. Dá um exemplo prático para o pessoal que está ouvindo a gente visualizar melhor. Claro, pensa num investidor que coloca muito dinheiro em uma empresa. Aí essa empresa começa a dar sinais claros de falência. Os dados mostram que o barco está afundando, os balanços estão todos no vermelho. As métricas todas despencando. Tudo indicando desastre. Mas o investidor ignora tudo isso. Ele quer tanto, mas tanto recuperar aquele dinheiro, que o próprio desejo se torna a única prova de que as coisas vão melhorar. É o cérebro usando o otimismo infundado como um analgésico emocional para não lidar com a dor do fracasso. Caramba, é literalmente um anestésico, né? A pessoa se recusa a ver a realidade porque a realidade dói demais. E aí, quando o ego está confortável, quando a mente se acostuma a usar esses anestésicos todos os dias, ela tende a ficar muito preguiçosa. Fica. Buscar a verdade dá muito trabalho. Dá mesmo. O que já nos leva ao próximo ponto de falha no nosso diagnóstico do sistema, os perigosos atalhos mentais. E a gente começa pelas suposições. A suposição é o clássico atalho cognitivo, porque, do ponto de vista biológico, o cérebro humano é uma máquina que consome uma energia absurda. Consome mesmo, é um gasto calórico altíssimo. Exato. Processar informações novas, cruzar dados, questionar hipóteses, tudo isso exige energia real. Então, para economizar, a mente simplesmente adora atalhos. As suposições são essas crenças que a gente adota como verdades absolutas sem termos evidências suficientes, sabe? Sem qualquer justificativa real. A gente vai preenchendo os buracos. Preenchemos as lacunas do nosso conhecimento com suposições e passamos a agir no mundo como se elas fossem fatos comprovados. Mas olha só, eu vou ser advogada do diabo de novo. Porque líderes de negócios, médicos super experientes, investidores, todos eles são frequentemente elogiados por confiarem no próprio instinto. A famosa intuição. Sim, existe uma literatura inteira sobre o poder da intuição. Em que momento a chamada intuição de especialista cruza essa linha e se transforma numa suposição perigosa? Nossa, essa provocação é fantástica. A diferença está na base de dados invisível. A verdadeira intuição de um especialista, na verdade, é um reconhecimento de padrões ultra rápido. Ah, entendi. O cérebro faz um cálculo rápido baseado na experiência. Exatamente. Um médico experiente olha para um paciente e tem uma intuição sobre o diagnóstico porque o cérebro dele está lá processando milhares de casos passados em frações de segundo. Existe um embasamento empírico profundo ali. A suposição, por outro lado, é um salto no escuro total. É um chute, na verdade. É uma crença adotada puramente por conveniência, preguiça ou viés, sem nenhum arquivo de experiências passadas sólidas para sustentar. É inventar uma regra do nada para não ter o trabalho de investigar os fatos. É tipo entrar numa biblioteca imensa, olhar apenas para a capa e ler o título de um livro na prateleira e, a partir dessas 4 ou 5 palavras, construir um discurso gigantesco, acreditando que se tem toda a autoridade do mundo para criticar a história inteira, os personagens, a técnica do autor. Sendo que nem abriu o livro, né? Nem abriu. É um salto monumental e completamente sem rede de proteção. E o que o material da RT mostra de forma muito clara é que, quando aplicamos essas suposições não apenas a livros ou a projetos isolados, mas a grupos de pessoas ou conceitos complexos, nós entramos direto no território sombrio da estereotipagem. Exatamente. A estereotipagem é o desdobramento lógico e, assim, muito mais destrutivo da suposição. A mecânica que o texto descreve é muito simples e perigosa. É o erro de pensar que, só porque uma pessoa ou uma ideia age de um certo modo,
Absolutamente todas as pessoas ou ideias daquele grupo são exatamente iguais. Uhum. Coloca tudo na mesma caixa. Isso. Se a suposição já é um atalho perigoso, a estereotipagem é como cimentar esse atalho e fechar todas as outras rodovias em volta. Ela paralisa o pensamento crítico instantaneamente. Porque encerra a investigação antes mesmo do primeiro passo, né? Se a mente já rotulou a situação, o jogo acaba ali. Perfeito. Se assumimos que, sei lá, toda ideia desse departamento de marketing nunca funciona, ou que clientes desse perfil só se importam com o preço, nós fechamos a porta hermeticamente para novas informações. A gente não escuta mais nada. O cérebro não precisa mais gastar energia avaliando o mérito individual daquela proposta ou daquele cliente específico. O arquivo já foi rotulado e jogado lá na gaveta do estereótipo. É literalmente a morte da curiosidade. E sem curiosidade, não existe coleta de dados. Sem dados, o pensamento crítico morre de fome. Faz todo o sentido. Então, isso nos obriga a expandir um pouco o nosso cenário. Se os nossos cérebros individuais já são tão propensos à preguiça, tão cheios de ego e tão dependentes de atalhos e estereótipos, o que acontece quando a gente coloca 10 desses cérebros dentro de uma mesma sala de reunião? Aí a complicação multiplica. Juntar pessoas corrige essas falhas ou apenas cria uma câmara de eco sincronizada? É aí que a nossa imersão entra na gravidade social e no conceito de pensamento de grupo, o famoso groupthink. É muito importante entender o pensamento de grupo não apenas como uma falha de caráter ou fraqueza, mas como uma herança evolutiva. Biologicamente falando, para os nossos ancestrais lá atrás, fazer parte do bando era a única forma de sobreviver. Andar em grupo era questão de vida ou morte. Sim, ser expulso do grupo significava ser devorado por predadores ou morrer de fome. O problema é que nós carregamos esse mesmíssimo hardware mental de sobrevivência para dentro dos escritórios modernos e para os nossos debates complexos. No contexto da resolução de problemas, o pensamento de grupo é aquela tendência terrível de sacrificar a verdade em nome da harmonia coletiva. Tudo para não ser a voz discordante, né? A pessoa engole o próprio raciocínio para não estragar o clima amigável da equipe. Exato. Imagina um projeto colossal sendo discutido na mesa. Todo mundo na sala parece super empolgado e o consenso se forma rapidamente. Aí alguém, lá no fundo da sala, percebe uma falha de logística gigantesca que pode arruinar tudo. Aquela falha que ninguém mais viu. Isso. Mas a pressão silenciosa do ambiente, o desejo de pertencer e de não ser rotulado como o chato do contra, acionam aquele alarme biológico de sobrevivência. A pessoa silencia a própria capacidade crítica. A harmonia mantida, todo mundo sai feliz para tomar um café e a decisão terrível segue adiante sem nenhuma contestação. Nossa, isso me faz pensar na outra face dessa mesma moeda. Porque às vezes o clima tranquilo é rompido, né? Alguém efetivamente traz um argumento forte que contesta a maioria. E aí, para desarmar a tensão sem precisar pensar a respeito, surge o que eu chamo de escudo do relativismo. Ah, o relativismo, esse é sutil. Muito. E a abordagem da Haidt sobre o relativismo é brilhante. É aquela frase clássica de quem quer encerrar um debate difícil. Bom, a verdade é apenas uma questão de opinião. É a fuga perfeita. Mas, sendo bem sincera, na superfície, isso não soa como algo super positivo. Porque muitas vezes ser aberto a múltiplas verdades é visto como o ápice de uma mente moderna, tolerante. Por que o material trata isso como uma barreira tão grande? Porque existe uma confusão enorme aí entre ter empatia por diferentes perspectivas e abandonar completamente o rigor objetivo. A análise que o curso faz desconstrói totalmente essa imagem do relativismo como uma virtude. É uma falsa virtude, então. Com certeza. Descartar fatos com a desculpa de que tudo é apenas uma opinião não é uma demonstração de mente aberta. Pelo contrário, é quase sempre um mecanismo de fuga intelectual. O material aponta que as pessoas usam essa desculpa geralmente por dois motivos bem defensivos. Quais seriam? O primeiro é o atrito direto. A verdade objetiva e inegável que está sendo apresentada colide de frente com o que o indivíduo ou o grupo já estabeleceu como certo. É o choque de realidades batendo na porta. Sim. E o segundo motivo é o puro distanciamento. A nova informação está tão, mas tão fora da experiência pessoal ou da cultura do indivíduo
que exigiria um imenso esforço cognitivo para ser compreendida de verdade. Dá preguiça, né? Muita preguiça. É infinitamente mais fácil e confortável dizer isso é sua verdade e eu tenho a minha, do que arregaçar as mangas e fazer o trabalho árduo de analisar os fatos. O relativismo cria um mundo onde a análise lógica simplesmente perde a razão de ser. Claro, porque se tudo é válido e nada pode ser comprovado como melhor ou pior, por que perder tempo com pensamento crítico? Exato. O texto conclui isso de uma forma que vai direto na raiz do comportamento humano. O relativismo, na imensa maioria das vezes, é apenas uma expressão elegante para o medo da mudança. Nossa, isso é muito forte. O relativismo como uma máscara civilizada para esconder o pavor absoluto de ter que mudar de ideia e de atitude. Mas aí eu te pergunto, o que acontece quando essas ilusões confortáveis todas colapsam? Aí o bicho pega. Quando o ego, as suposições e a paz do grupo batem de frente com uma parede de tijolos feita de fatos irrefutáveis. A natureza humana dificilmente cede com graciosidade, né? A gente constrói muros mais altos e entra nas trincheiras finais. É aqui que a gente encontra o gigante viés de confirmação. O viés de confirmação é talvez o fenômeno mais evidente nos tempos atuais. Especialmente hoje, com a ajuda dos algoritmos de redes sociais. A definição crua é a falta de inclinação, ou melhor, a recusa categórica em aceitar uma nova ideia. E não porque a ideia não tenha mérito lógico, mas puramente porque ela não se conforma com o modelo mental que o indivíduo já possui. A pessoa fica cega para as outras coisas. Fica. A mente entra em um estado de vigília seletiva. Ela busca ativamente qualquer mínima evidência que corrobore as crenças anteriores que ela já tem. E, ao mesmo tempo, se torna completamente cega, ignorando de forma agressiva qualquer montanha de dados que desafie essas crenças. E tem um desdobramento disso que é super mencionado nas fontes, que ilustra perfeitamente o quão irracional esse viés pode ser. A força descomunal do medo do constrangimento. O medo de passar vergonha. Isso. E aí a gente volta à nossa história lá do início da nossa imersão. É o cenário do capitão de um grande navio. Ele declara para centenas de tripulantes com absoluta certeza, peito estufado de orgulho, que a embarcação é inafundável. O ego lá no teto. Lá no teto. Horas depois, após uma colisão, a água começa a invadir as cabines inferiores de forma inegável. Os fatos estão ali, molhando os pés da tripulação. Mas o viés de confirmação que agora está amarrado ao ego e ao medo do vexame público é tão forte que esse líder nega a emergência até o último instante. Ele prefere a tragédia. O medo de ter que encarar a tripulação e dizer eu estava errado sobrepuja o próprio instinto de sobrevivência. A pessoa escolhe o desastre em vez de escolher a humilhação de estar incorreta. É a racionalidade sendo sacrificada no altar das aparências. É o colapso completo do intelecto. A dor neurológica, e isso é físico quase, a dor de mudar uma crença central e perder o status, muitas vezes, é processada pelo cérebro com a mesma intensidade de uma dor física real. E é justamente aqui, nessa necessidade de dados e no medo de encará-los, que a lista da Haidt nos apresenta a última e mais surpreendente barreira: a comunicação deficiente. E aqui eu preciso confessar uma desconfiança enorme que eu tive ao ler esse material. Porque, honestamente, quando a gente fala de viés de confirmação, ego, cognição, nós estamos no terreno profundo da psicologia, né? Sim, puramente mente humana. Aí, de repente, a lista traz comunicação deficiente. Para mim, isso soou como uma mudança super abrupta de assunto. Comunicação parece um problema de recursos humanos, de treinamento, de gestão, não um erro de lógica computacional do cérebro. Como é que a comunicação se encaixa nessa engrenagem cognitiva? Olha, parece deslocado num primeiro momento até a gente entender qual é a matéria-prima fundamental do pensamento crítico. Como nós dissemos antes, o pensamento crítico não é uma mágica que acontece espontaneamente dentro de uma mente isolada no escuro. Ele precisa de material para trabalhar. Exato, ele exige combustível. E esse combustível são as informações, os dados concretos e as múltiplas perspectivas da realidade.
A comunicação deficiente ocorre quando alguém é incapaz de se comunicar ou, o que é muito mais comum e destrutivo no mundo corporativo, escolhe intencionalmente não se comunicar com todas as partes interessadas. É criar um vácuo de dados por vontade própria. É exatamente isso. Pensa num departamento de marketing que cria uma campanha gigantesca, mas escolhe não se comunicar adequadamente com o departamento de logística. Eles estão baseando toda a estratégia de sucesso em suposições, não em fatos. Fazendo o tal do wishful thinking, de novo. Perfeito. O cérebro não tem como analisar as falhas do projeto porque as informações cruciais sobre capacidade de entrega e prazos nunca chegaram à mesa de decisão. Portanto, a falha na comunicação gera uma cegueira induzida, e tomar decisões ditas racionais no vácuo de informação não é pensamento crítico, é pura divinação. A ausência de diálogo quebra a cadeia de suprimentos da lógica, né? Fascinante isso. Então, olhando para trás, nós mapeamos um verdadeiro campo minado aqui. A gente tem o ego nos cegando, o pensamento desejoso distorcendo os fatos por conforto, atalhos perigosos como suposições e estereótipos poupando a energia do cérebro. A pressão silenciosa do pensamento de grupo. Isso, o escudo covarde do relativismo, a teimosia quase fatal do viés de confirmação e, por fim, a miopia causada pela comunicação deficiente. Se a própria estrutura do nosso cérebro e a nossa biologia nos empurram naturalmente para esses buracos, como é possível construir uma saída? Como se desarma esse sistema de autossabotagem? A saída exige intenção e muito esforço disciplinado. O verdadeiro antídoto não se encontra em acumular mais diplomas técnicos ou ler mais livros de matemática avançada. A chave mestra, conforme as fontes do curso revelam, chama-se metacognição. Metacognição? Isso. A metacognição é a capacidade de observar os próprios pensamentos de cima. É pensar conscientemente sobre como nós estamos pensando. É quase como criar um observador interno, tipo o antivírus do nosso sistema operacional rodando em segundo plano o tempo todo. É uma ótima imagem, é bem isso. O pensamento crítico verdadeiro nasce naquele exato milissegundo de pausa entre o estímulo que a gente recebe e a resposta que a gente dá. Aquela segurada antes de falar. Exato. Ele acontece quando, diante de um problema complexo ou de uma opinião muito forte que se forma na cabeça, a pessoa consegue dar um passo atrás e investigar a si mesma. É reconhecer ativamente quando impulsos emocionais estão tomando o volante da situação. É identificar quando uma motivação puramente egoísta está sendo ali elegantemente disfarçada de argumento lógico, é ter a clareza cortante de admitir os momentos em que se está praticando auto-engano, só para evitar uma verdade desconfortável. É a engenharia reversa do próprio raciocínio. Quando uma certeza absoluta surge na mente, em vez de proclamar isso imediatamente para o mundo como a verdade final, a atitude correta seria fazer as perguntas incômodas. De onde surgiu essa certeza? Eu tenho provas irrefutáveis disso ou estou apenas morrendo de medo da alternativa? Nossa, isso trata-se de um exercício diário de extrema humildade intelectual, né? Exige que o indivíduo confesse para si mesmo que não é uma máquina impecável de processamento de verdades, mas sim um ser altamente influenciável que precisa vigiar as próprias certezas constantemente. E é essa vigilância constante que traz a verdadeira inovação e a capacidade de resolver problemas reais. Sem ela, o ser humano é apenas refém dos próprios instintos. Com certeza. E isso nos leva ao momento de amarrar todas essas pontas de uma maneira que transcenda a teoria. O objetivo de quem escuta a gente hoje foi transformar uma lista acadêmica em um manual de diagnóstico vivo. Compreender profundamente essas armadilhas é uma habilidade tática muito tangível, seja na condução de reuniões corporativas difíceis ou na gestão da complexidade da nossa vida cotidiana mesmo. E para adicionar uma reflexão final a esse cenário todo, algo que expande o material original de uma forma bem instigante, a gente pode mudar o ângulo de observação. Durante toda a análise aqui, o foco esteve em como o nosso cérebro comete erros, em como a maquinaria interna de cada indivíduo o sabota. Sim, a gente usou a lente o tempo todo apontada para dentro, em busca de mais eficiência lógica para nós mesmos. Exatamente. Mas e se a gente virar essa lente de forma radical agora?
e se assumirmos como premissa absoluta que todas as outras pessoas com as quais a gente cruza diariamente estão lutando a mesmíssima batalha invisível. Nossa, Compreender isso muda o jogo. Significa que cada parceiro de negócios difícil, cada membro da equipe que resiste a uma ideia sua e cada pessoa que tem opiniões radicalmente opostas está, assim como todos nós, lutando em silêncio contra o próprio ego. Está presa em seu próprio viés de confirmação. está sentindo o peso esmagador do pensamento de grupo ou usando o relativismo para camuflar o próprio medo da mudança. Exatamente. E isso altera completamente a dinâmica das relações humanas e profissionais, porque, de repente, dominar e reconhecer essas barreiras cognitivas deixa de ser apenas uma ferramenta analítica afiada para garantir planilhas mais eficientes e projetos sem falhas. Passa a ser algo maior. Torna-se a ferramenta sociológica e psicológica mais poderosa que se pode ter para o desenvolvimento da empatia radical. Quando a gente enxerga a fragilidade e as falhas estruturais do raciocínio humano no outro, a frustração dá lugar a uma paciência monumental. Em vez de ver simplesmente um oponente racional em um debate, a gente passa a ver alguém que está preso nas exatas armadilhas das quais a nossa própria mente tenta escapar todos os dias. E isso cria a ponte necessária para a verdadeira comunicação. A empatia vem da compreensão da falha mútua. Fica, portanto, esse convite para todos os nossos ouvintes. Na próxima vez em que o clima de uma reunião fechar, ou quando o calor de um debate se tornar irracional, vale a pena observar silenciosamente o tabuleiro, tentar identificar sem julgamentos quais malwares mentais de suposições ou ego estão travando o sistema das pessoas ao redor e o seu próprio. Realizar a metacognição, limpar o próprio sistema em primeiro lugar e apenas a partir desse estado de clareza buscar a solução. Tem sido um privilégio imenso dissecar a mente humana por aqui. Uma excelente prática de pensamento crítico a todos e até a nossa próxima exploração.